TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje a palestra é sobre este livro, Chegando à Casa Espírita, que é o tema da palestra. É um livro que infelizmente está esgotado, mas que eu vi-o nas mãos de um trabalhador e que achei muito importante trazer, principalmente nesta fase de transição que nós estamos, em que cada vez mais, todos os dias, chegam pessoas novas às casas espíritas que não conhecem de todo o que nós fazemos, a doutrina espírita. Então achei que seria interessante trazer um pouco deste livro, que não deu para trazer todo, mas vamos lá começar então. No capítulo, no Evangelho, claro, a base sempre de tudo, no capítulo 17º, Sede Perfeitos, temos no item 4, que fala sobre os bons espíritas, que nos diz: o espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. É muito importante nós retermos isto, porque basicamente é a base de tudo e de todo o nosso percurso dentro da doutrina espírita. Que o espiritismo não criou nada de novo, ele apenas nos trouxe de maneira diferente algo que já nos foi ensinado há 2000 anos e que agora nós precisamos mais que nunca ouvir e sentimos essa necessidade. Isto é algo que muita gente ouve, cada vez menos, graças a Deus, mas que ouve muito. E eu decidi trazer-vos esta história que achei muito engraçada. Certo dia, aproximei-me daquela casa espírita, cheio de receio por tudo o que me diziam a respeito dos espíritas, mas a curiosidade era tanta, quando me dei conta já estava entrando e não foi possível mudar de ideia. Minha mente advertia: tenha cuidado, tenha cuidado. Afinal de contas, estava a ignorar o conselho de um colega que dizia: não vá à casa espírita, você vai se horrorizar com o que fazem lá. Mas agora já era tarde. Uma senhora com estranha bondade convidou-me a entrar. Atento a tudo e a todos, sentei-me na última fila. Pensei comigo: aqui está bem, estou mais perto da porta. No nosso caso, seria mais para a frente possível, porque a porta está à frente. Logo comecei a prestar atenção na palestra, pois a plateia estava atenta ao que dizia um senhor de meia idade, que falava sobre coisas que eu não podia entender, ou talvez não queria, pois tinha receio. Aos poucos, fui-me sentindo à vontade. Que estranho, pensei. Há muito tempo que não me sentia tão bem. Parecia que aquele pesado fardo que eu estava a carregar tinha ficado mais leve. As palavras, aos poucos, foram-me envolvendo e então percebi que aquele senhor falava de perdão, caridade, de fazer o bem ao próximo, da reforma íntima para ser feliz. Falou até de Jesus. Após a palestra, fui convidada a ir a uma outra sala. Vi uma senhora se aproximar de mim, impondo as suas mãos sobre a minha cabeça, parecendo estar em oração. Atento a tudo e a todos, por via das dúvidas, também resolvi fazer uma prece, algo que eu não fazia há muito tempo. Quando ia para casa, a pensar no que me tinha acontecido, como me estava a sentir melhor, tive a vontade de voltar no outro dia. Era uma tarde de sábado. Novamente eu me aproximava daquela casa. Para meu espanto, crianças e jovenzinhos também estavam a chegar. O que será que fazem aqui estas criaturinhas? Será que elas não têm medo? Intimamente me indagava. Assim que entrei, perguntei àquela senhora, minha conhecida, o outro dia, o que faziam lá aquelas crianças. Bondosamente explicou-me que estavam ali para as aulas de evangelização infantil e o encontro de grupos de jovens. Eles também estudavam a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. E assim, aos poucos, fui conhecendo e me envolvendo com as atividades daquela casa. Hoje, quando me perguntam sobre as escolas das almas que frequento, eu brinco: não vá à casa espírita,
pois vai ficar impressionado com tantas coisas boas que acontecem lá. Esta situação já foi vivida por muitas pessoas que, mesmo diante dos preconceitos, da ignorância, da desinformação que ainda existe em relação à doutrina espírita, se dispuseram a conhecê-la. Cada vez mais, graças a Deus, as pessoas estão-se a tornar mais informadas. Quando eu comecei mais ativamente a estar na Casa Espírita, porque eu estou cá desde os 7 anos, mas que vinha à evangelização durante a semana, não vinha, e comecei a frequentar e comecei a perceber que realmente havia muita falta de informação perante as pessoas. Desde uma vez uma senhora entrou e, muito espantada, perguntou onde é que estavam as nossas capas. Eu tinha 19 anos, era uma miúda. Eu olhei para umas capas. Sim, e os animais? Eu assim, eu não estou a perceber que animais. Mas vocês, os espíritas, não fazem isso. E eu, não, usamos as nossas roupas normais e limitamos-nos a estudar. Pois não era essa a informação que eu tinha. Graças a Deus, hoje, por mais que as pessoas não conheçam o espiritismo, já estão mais abertos a tudo o que tem a ver com a espiritualidade. E no espaço de 10 anos, muita coisa mudou. Mas ainda existe essa desinformação e, a despeito de tudo, quem chega aqui ainda se surpreende com a realidade completamente diferente daquela que é pregoada por pessoas que não só desconhecem, mas que emitem pareceres totalmente errados da doutrina espírita. Conheço um centro espírita assim que pode te ajudar. Quantos de nós chegou a uma casa espírita através de um convite destes? Imensos. E ele diz-nos neste livro: nossos familiares, amigos e até desconhecidos nos convidam, mas, na verdade, quem nos conduz à casa espírita são espíritos fraternos, nossos anjos guardiões que agem intuindo os nossos familiares e amigos para que renovem o seu chamado. Atendê-lo é que depende de cada um. Somos todos convidados a nos aproximarmos da casa espírita, mas nem todos aceitamos o convite. E muitos até aceitam, mas assim que melhoram, desaparecem. E nós vamos ver mais aprofundadamente sobre isto à frente. A nossa chegada na Casa Espírita é uma nova oportunidade para que reafirmemos o nosso compromisso com a causa do bem. Não é que sejamos más criaturas, não trata disso. O problema é que estamos com o foco da nossa consciência tão centrado nos interesses do dia-a-dia que acabamos por nos esquecer do compromisso que nós assumimos quando preparamos a nossa reencarnação. E ele continua: nós chegamos à casa quase sempre cabisbaixos, tristes e sem muito alento, e muitas vezes até constrangidos. Geralmente nos acompanha a dor, pois sem sua ajuda, os nossos amigos espirituais teriam maior dificuldade para nos convencer a ouvir a palavra de Jesus, tão simples e convidativa na doutrina espírita, o que a torna um bálsamo que consola e esclarece, transformando o desalento em novas esperanças. É através da dor, na grande maioria das vezes, que nós aceitamos o convite para vermos menos para fora e mais para dentro de nós. Mas vem a pergunta: se a casa espírita é tão eficiente, por que é que nem sempre persistimos em frequentá-la? Qual será o motivo que nos leva a debandar desse banquete espiritual? Existem muitas pessoas que entram na casa espírita à espera de presenciar aqueles acontecimentos sobrenaturais, aqueles fenómenos mediúnicos, extravagantes, mas quando se deparam com um ambiente tão simples, onde o que nós recebemos são as recomendações para estudar e praticar os ensinamentos de Jesus, que é a caridade e o amor, não só a nós, mas a nosso próximo, muitos deles se vão embora, porque não é isto que lhes interessa. E é isso a verdadeira essência de uma casa espírita. Os benfeitores espirituais trabalham muito para nos despertar para o entendimento das leis divinas.
que nos libertarão de nós mesmos e um dos outros, e principalmente para exercitar a caridade e o amor, sem esperar recompensa ou retribuição, exceto a nossa própria paz e felicidade. É evidente que ainda enfrentamos sérios impedimentos para atender ao chamado da espiritualidade. E, embora alertados, ainda nos custa muito avaliar os nossos próprios atos. É muito mais fácil avaliar os atos dos outros do que olharmos para nós próprios e vermos as nossas imperfeições. Mas os nossos amigos espirituais, graças a Deus, continuam sempre incansáveis e vão-nos convidar tantas vezes quantas forem necessários para frequentarmos uma casa de espírita, para seguirmos no Evangelho de Jesus. Porque é como diz, fora da caridade não há salvação. E chegamos à casa espírita. Aqueles que atenderam o convite são sempre bem-vindos, nesta e em todas as casas espíritas. Ninguém é perfeito, os que se encontram nas casas espíritas, muito pelo contrário. Onde observarem pressa que acontece, tentem ver que muitas vezes é a ânsia de servir e de fazer melhor. Quando alguém está com um rosto triste ou com uma cara feia, nós não sabemos o que aquela pessoa está a passar. Pode estar a passar por um momento mais difícil. Não é por trabalharmos numa casa espírita ou frequentarmos uma casa espírita é que nós somos melhores ou não temos problemas. Nós nos debatemos com problemas de dinheiro, problemas familiares gravíssimos, doenças. Então, nós temos que nos ver a todos como um grupo de irmãos necessitados que se encontram aqui, neste momento, para nos tornarmos melhores. E o que é casa espírita? No sentido da assistência espiritual, é um local onde se reúnem encarnados e desencarnados com a finalidade de consolar, socorrer, instruir e evangelizar baseados na doutrina espírita. Os encarnados somos nós, espíritos que se encontram neste momento usando o corpo físico. E os desencarnados são apenas o que o perderam. No contexto social, a Casa Espírita é uma associação sujeita aos regimentos que regulamentam as entidades sem fins lucrativos e, eventualmente, mantêm grupos de assistência social, tal como creches, escolas, asilos, hospitais, entre outros. Infelizmente, aqui ainda não conseguimos fazer tanto, mas temos o exemplo, por exemplo, no Grupo Espírita Batuíra, a nossa Casa Mata, em que tem creches, tem uma assistência social muito grande, tem as escolas onde as pessoas podem tirar cursos. Já estão um bocadinho mais à frente do que nós deste lado, mas lá chegaremos. E o local onde funcionam as casas espíritas podem ser muitas vezes próprios, podem ser alugados e até mesmo às vezes são emprestados. Esta é uma pergunta que muita gente que chega aqui, que não conhece a doutrina espírita, faz. Tenho que pagar alguma coisa? Não, nunca. E é como ele diz aqui, segundo os ensinamentos de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Nada é cobrado pela assistência espiritual prestada na casa espírita. Os espíritos benfeitores que trabalham junto aos médiuns e inspiram os seus colaboradores nada exigem, gratificando-se com o bem-estar e o progresso moral alcançados por seus frequentadores. Não existe casa espírita nenhuma, assente na doutrina kardecista, que peça dinheiro. Existem muitas, sim, que se fazem passar por casas espíritas que pedem dinheiro, mas essas não são as melhores. Infelizmente, ainda há muito essa confusão, principalmente para quem não conhece. Como a casa espírita se mantém? As necessidades financeiras da casa espírita são supridas basicamente de duas formas. A receita fixa, estimada, poderá, por exemplo, ser constituída da contribuição mensal dos associados e a receita variável de convênios com organizações governamentais ou não, doações, livraria, eventos, bazares, lanchonete, cozinha industrial, etc. Sendo que temos, claro, gastos fixos como luz, água, impostos, rendas, compromissos sociais definidos, despesas com alimentos, cestas básicas, etc.
O Grupo Espírita Batuíra tem os seus sócios, mas para quem não sabe, nós temos uma editora distribuidora que é uma associação sem fins lucrativos, que é Verdade e Luz. Todo o dinheiro que é feito para a Verdade e Luz é automaticamente dado para o GEB e para o FEF Fabiano. E isto encontra-se em estatutos. Muita gente não sabe que Verdade e Luz é uma associação sem fins lucrativos, mas é. Manter esta casa, graças a Deus, muitas vezes é através de Verdade e Luz. O freio, as cestas básicas que muitas vezes são necessárias, no cantinho do bebê que às vezes é preciso comprar algumas coisas de última hora e que, por mais que os trabalhadores se juntem, às vezes não dá para ajudar mais um bocadinho, o Verdade e Luz entra. Então, é aí que nós nos conseguimos manter. Daí estarmos sempre, apesar do nosso objetivo principal da Verdade e Luz ser a divulgação da doutrina espírita, também temos que nos manter, porque ainda estamos no planeta Terra. Como se formam? A organização da Casa Espírita é apoiada pela espiritualidade. O seu desenvolvimento adequado depende dos encarnados. Os trabalhadores espirituais estão sempre à disposição para ajudar, pois cada nova Casa Espírita representa mais uma frente de trabalho em favor do progresso da humanidade, do seu desenvolvimento moral. Esta casa, há 22 anos atrás, nasceu com 12 pessoas. Passado um tempo, devido às vicissitudes da vida, sobraram 2, que tinham 2 opções, ou fechar, ou continuar em frente e fosse o que Deus quisesse. Graças a Deus, optaram pela segunda, seguiram a segunda opção e aos poucos, com a ajuda dos benfeitores, foi chegando um, foi chegando o outro e hoje somos tantos trabalhadores que doam um bocadinho do seu tempo para conseguirmos levar as tarefas avante. Quem são os trabalhadores da Casa Espírita? Do lado espiritual, a organização é funcional e disciplinada. As tarefas de socorro, cura, educação espírita de adultos e de crianças, a mocidade, são instituídas de acordo com as possibilidades e o conhecimento da equipe espiritual. A morte não transforma ninguém em sábio. Não é por morrermos hoje que nós, ao desencarnarmos, perdermos o corpo físico, que nós vamos ser, assim, de repente, os supra-sumos. Não. A evolução continua do lado de lá, a aprendizagem continua do lado de lá. E é como eles dizem, cada tarefa destas é instituída de acordo com o conhecimento que o Espírito tem do lado de lá. Porque é como ele diz, uma vez desencarnados, a evolução continua sempre. Uma casa espírita representa uma oportunidade de aprendizado, de trabalho e de resgate, que os espíritos conscientes dos seus comprometimentos abraçam com prazer e alegria. As nossas tarefas todas, temos nós os encarnados, mas nós não temos noção da quantidade de desencarnados que também vêm aqui estudar, quer sejam nas palestras, quer sejam nos estudos. Prova disso, se lerem, agora não me lembro do livro em que é, mas as histórias de Chico, que houve uma altura em que ele se viu sozinho a fazer o estudo. E ele ia desistir, porque ele sozinho, e apareceu Emmanuel e disse, não, vamos continuar e vamos fazer o estudo. E ele foi vendo que, fazendo o estudo com ele, tinha vários desencarnados. E assim foi durante 2 anos. Durante 2 anos ele foi o único encarnado, mas tinha muitos desencarnados que foram aprendendo, foram sendo auxiliados através daquele estudo. Portanto, eles estão aqui connosco a aprender tanto quanto nós. E certamente, quando nós, do nosso lado, os trabalhadores são colaboradores voluntários que se propõem uma tarefa que vai ajudá-los no aprimoramento íntimo e no resgate de débitos do passado, certos de que, quando ajudarmos o próximo, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Não sei quem aqui já frequentou tarefas nossas. Existe uma que é muito querida,
que é quando nós oferecemos, todos os anos, para a altura de Natal, nós pedimos a quem possa que ofereça brinquedos, porque nós damos assistência a um bairro e as crianças são crianças, têm o direito de brincar. Então, todos os anos nós fazemos uma grande distribuição de brinquedos. E vamos todos felizes e contentes. E houve um ano em que os miúdos recebiam, os olhinhos deles brilhavam, ver aquilo realmente enchia-nos o coração. E houve uma que agarrou assim, eu sabia que era uma boneca, por acaso, agarrou assim no presente dela. E eu perguntei-lhe, então, querida, não vais abrir? E ela, não, eu vou esperar, vou pôr debaixo da árvore, porque este é o único presente que eu tenho. Eu fiquei a olhar para ela, aquilo caiu-me, realmente, tantas crianças hoje em dia que têm tantos presentes e não dão valor, e a alegria dela de ter recebido, mas a alegria ainda maior de poder guardá-lo e no dia de Natal ter um presente para abrir. Quem vai a estas tarefas sabe que nós ajudamos, mas nós somos muito mais ajudados. O nosso coração vem tão mais leve, parece que fazer o bem, ajudar o próximo, traz-nos uma leveza tão grande que a vontade é fazer mais. Só que depois lá está, põem-se os problemas do dia-a-dia e infelizmente não fazemos tanto quanto podíamos fazer. Mas quando se chega à casa espírita, nós chegamos ansiosos, respeitosos, esperançosos e temos sempre, acreditamos sempre, ou a maioria, que os nossos problemas vão ser resolvidos de uma hora para a outra. E nem imaginamos o quão difícil é formar realmente trabalhadores de uma casa espírita. Porque são muitos... Frequentar uma casa espírita, vir às palestras, vir aos estudos é muito bom. Trabalhar é melhor ainda. Só que é muito difícil um trabalhador manter-se na casa espírita, porque acontece de tudo. A partir do momento em que nós assumimos uma tarefa, parece que tudo corre ao contrário para nós não virmos ao centro espírita. Isso mantém-se sempre. Portanto, nós temos que ter uma persistência tão grande, temos que ter uma força de vontade tão grande, porque sempre e sempre nós somos tentados. Isso nunca vai parar. Porquê? Porque existem aqueles nossos irmãos menos instruídos que estão sempre prontos a nos prejudicar, por algum motivo que eles tenham, e há sempre essa tentação. Acontece sempre alguma coisa. Naquele dia em que eu vou à palestra, é aquele dia em que acontece sempre alguma coisa para eu chegar atrasada. E se vocês verem no vosso dia-a-dia, vocês podem constatar isso. E é preciso uma grande força de vontade. Por isso é que é muito difícil ter efetivamente trabalhadores na casa. Existem sim muitos, mas se forem a ver, muitos vão e muitos vêm. Os que ficam, graças a Deus temos muitos, ou alguns que estão na casa há muitos anos, mas os que ficam efetivamente são muito poucos. E é uma dificuldade que todas as casas espíritas se debatem, que é o trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Todo o tarefeiro é médium? Nem todas as tarefas que se desenvolvem na casa espírita requerem percepções mediúnicas. Boa parte delas requer apenas estudo, disciplina e boa vontade. Eu posso dizer que provavelmente 95% das tarefas que são feitas, pelo menos nesta casa, não precisam de percepções mediúnicas, mas sim de boa vontade, em primeiro lugar, disciplina tem que haver sempre, e o estudo. Atividades tão importantes e necessárias como varrer o chão, arrumar os livros, executar pequenos concertos, certamente não existem mediunidade, mas apenas a nossa boa vontade. Basta termos boa vontade para podermos trabalhar na casa espírita. O que se pode esperar dos trabalhadores da casa espírita?
Do lado espiritual, dedicação, disciplina, respeito, amor, carinho, desvelo. Do nosso lado, além da boa vontade, o estudo, a disciplina e o empenho na própria reforma íntima. Quando mais aprofundamos na doutrina espírita, mais temos a certeza que precisamos nos melhorar. Os tarefeiros da casa espírita são pessoas abençoadas ou mais evoluídas do que as outras? Não, nem por sombras. Estamos todos cá no mundo de provas e expiações por algum motivo. Estamos todos aqui para nos melhorarmos. Não é por frequentarmos uma casa espírita que somos melhor que os outros. O nosso objetivo aqui é... Somos todos imperfeitos. Temos todos problemas, temos todos defeitos. Não é todos os dias que uma pessoa entra por aquela porta e vem contente. Às vezes vem com caras fechadas. Às vezes vem mais arredia. E muitas vezes o que as pessoas precisam é de um sorriso, de um abraço. E também é isso que nos faz falta e que nós precisamos de exercitar, não só aqui dentro, mas lá fora. É perceber quando o outro não está bem e o que podemos fazer por ele. Porque às vezes recebemos uma resposta menos torta e o que é que nós fazemos? Melindramos-nos. E um centro espírita é um agrupamento de pessoas. Tudo o que envolve pessoas é sempre muito complicado. E nós precisamos ter essa noção. Todos que aqui se encontram, desde trabalhadores, frequentadores, palestrantes, dirigentes, somos todos imperfeitos. E temos todos e erramos todos. Não podemos apontar o dedo só porque é dirigente, só porque é palestrante. Estamos todos aqui da mesma maneira como irmãos necessitados para aprender e para evoluir. E nós precisamos cada vez mais de exercitar o perdão. A quem se destina o atendimento na casa espírita? A todos aqueles que procuram consolo, esclarecimento e esperança para viver melhor. Casa espírita está aberta a toda a gente. É um ponto, como eu digo, é o nosso pontinho de luz, que graças a Deus nós tivemos a bênção de ter na nossa vida. Porque há muita gente que, infelizmente, ainda não tem esse conhecimento, ainda não sente essa necessidade. E nós temos aqui um sítio onde nós podemos vir recarregar baterias e buscar forças para podermos enfrentar o mundo lá fora. E agora vamos falar um bocadinho dos motivos mais comuns, porque existem vários, que nos conduzem à casa espírita. Eles assemelham-se porque, como diz aqui, representam os problemas comuns na fase de evolução em que nos encontramos. Como disse, a maior parte de nós é encaminhada pela dor. Alguns chegam movidos pelo interesse em aprender e poucos por simples curiosidade. Ainda são aqueles que me enquadro, porque já estou aqui há muitos anos, que são as nossas crianças, que se os pais se mantiverem, eles vêm pelos pais, não vêm pela curiosidade, não vêm pela necessidade, vêm pela dor, não vêm pela dor, mas crescem aqui. Então isto já é algo que está intrínseco nelas. E daí nós darmos tanta importância a essa tarefa que nós temos nesta casa, que é a evangelização, porque ajuda, e falo por experiência própria, ajuda a criança a se tornar um adolescente e um adulto preparado para enfrentar melhor os desafios da vida e a compreender melhor e não ter que vir para um centro espírita pela dor, mas sim porque gosta e faz sentido e é aquilo e está ali desde pequeno. Geralmente chegamos, lá está, independentemente dos motivos, chegamos por indicação que alguém que frequenta ou frequentou uma casa espírita. E começamos pelo primeiro motivo. Problemas pessoais. Os nossos problemas pessoais são causados por escolhas que contrariam as leis divinas. E vamos ver que escolhas. Nada que espero muito dá certo. A culpa é minha, da impaciência e pressa. Sou humilhada toda a hora, graças ao meu orgulho. Tudo dá certo para os outros, menos para mim. Culpa apenas da minha inveja.
Muitos são estúpidos e agressivos comigo, graças à minha suscetibilidade à mágoa. Para cada um dos nossos problemas e sofrimentos, há uma imperfeição nossa a comandá-los. E os que se repetem constantemente são avisos de que é necessário mudarmos algo em nós. E Chico tem uma frase que ele diz, que é: aos outros dou o direito de ser como são e a mim dou o dever de ser cada vez melhor. E é por isso que nós vemos aqui tudo isto. É muito com base nos outros. E nós temos que olhar mais para nós. Porque os outros são os outros, nós não temos nada a ver com os outros. Nós temos a ver connosco. Porque nós é que temos o dever, e está nas nossas mãos, comandarmos a nossa própria vida e a nossa própria existência. O que os outros fazem não interessa. Se cada um lidar consigo mesmo e esquecer de apontar aos outros, estes problemas pessoais melhoram e muito. Depois temos o problema dos outros. Dentre os motivos que nos levam ao centro espírita, a ansiedade e a angústia em resolver problemas de familiares, parentes ou amigos é comum. É urgente que aprendamos a separar o que nos pertence do que pertence aos outros, até porque grande parte das nossas dores e sofrimentos é consequência das nossas imperfeições e que, de tanto insistir nela, transformamos em sofrimento. Ajudar é uma coisa, querer resolver é outra. Nós nunca poderíamos resolver o problema daqueles que nos são mais queridos, porque isso seria injusto, seria estar a interferir com o livre-arbítrio deles. Se nem os benfeitores espirituais interferem no nosso livre-arbítrio e resolvem os nossos problemas, como é que nós queremos resolver os problemas de quem nos é próximo? Podemos ajudar, sim. Podemos frequentar a casa espírita, podemos orar, mas se ele não se ajudar a si próprio, se não quiser ser ajudado, não há muito que possamos fazer. E aqui diz que grande parte das nossas dores e sofrimentos é consequência das nossas imperfeições. Então cabe a cada um de nós resolver os nossos próprios problemas. Dói-nos, dói muito, porque são as nossas pessoas mais próximas, são quem nós queremos bem, mas não podemos caminhar por eles. Cada um tem o seu caminho. E é a lei de Deus. Cada um é responsável por si e nada mais. E já fazemos bastante. Doenças físicas. O Espiritismo nos ajuda a compreender, com simplicidade e clareza, a origem das doenças. As nossas doenças são lentas construções engendradas dia após dia, existência após existência. Representam a soma das infrações que cometemos contra as leis naturais. Mesmo assim, Deus oferece-nos incontáveis recursos para que sigamos sempre no caminho do bem, sem sofrimento. Isto é muito importante. Ele não nos criou para sofrer. Tanto é que nos ofereceu também a oportunidade de nos aliviarmos das consequências das nossas escolhas erradas pela medicina. Por esse mesmo motivo, também permite que a espiritualidade superior nos socorra realizando curas que nos parecem milagrosas. Tudo depende do nosso merecimento. E não há sofrimento que não tenha fim se nós não o quisermos. Quando cientes de que somos os causadores das nossas doenças, entendemos o seu caráter educativo. A enfermidade é ainda necessária no estágio evolutivo no qual nos encontramos. Vamos ver algumas utilidades da doença. Aviso de necessidades de mudança. Uma tensão alta avisa-nos que nós precisamos, muitas vezes, de nos alimentar melhor. O stress. Tantas doenças hoje em dia que são originadas pelo stress, que aparecem como sinal para nós mudarmos alguma coisa na nossa vida. Auxílio para o autoconhecimento, pois quando estudamos em quais circunstâncias surge, a doença se torna um instrumento de reforma íntima. Quantas vezes as pessoas que se deparam com a doença, de repente param e têm um momento de introspeção. Só nesses momentos
às vezes noutros, mas a grande maioria só nos momentos de doença, quando as coisas estão difíceis, é que paramos e olhamos para nós próprios. Aquelas pessoas que estão à beira do desencarne e de repente olham para a vida toda para trás e percebem que se calhar não fizeram tanto quanto deveriam. E mudam. Por algum momento melhoraram e o seu percurso muda. Lá está, a doença foi necessária e fez aquilo que era preciso. Transformou a mentalidade daquele ser. Desenvolver a fé. Pois crer na intercessão dos bons espíritos nos torna mais confiantes ao trilhar os caminhos do Evangelho. Mesmo quem não acredita em Deus, em algo superior, quando vem uma doença, seja para ele ou para quem ele mais goste, de repente há sempre algo maior que aparece. Por mais cético que seja, quando aparece alguma doença, Fátima é sempre aquele caminho que muita gente se vira para fazer uma oração. Porquê? Porque está intrínseco em nós. E foi preciso esta situação para pararem e pensarem um bocadinho nisso. Prolongar a existência. Cada doença é um aviso. Cuidado com os exageros, olha isso, veja aquilo. Muitas vezes são avisos de que se calhar nós não estamos a ir pelo caminho certo, então voltamos para o caminho. Lá está, são pequenas bênçãos e avisos que eles nos dão, Deus nos dá, para conseguirmos trilhar o caminho da melhor maneira. Fortalecer a perseverança e a caridade, porque mesmo doente, que benefícios a leva ao próximo? Quantos ajuda e consola? Sem o entendimento das leis divinas, as situações de doença podem se tornar apenas uma forma muito sofrida de difícil aprendizagem. E não é isto que se quer. Nós temos que perceber o porquê. E a doutrina espírita tem aí uma literatura extensíssima. Basta, às vezes nós não lemos tudo, mas se passarem por alguma situação mais delicada e forem pesquisar sobre isso, há sempre alguma coisa que a doutrina espírita fala para nos esclarecer. Porquê? Porque ela é assente na fé raciocinada. Isso é a melhor coisa que nós temos. Doenças psicológicas. Separar doenças físicas da do espírito é apenas um artifício. Na realidade, as moléstias em grande parte provêm dele. Nos livros de medicina do futuro constarão como doenças graves a intolerância, a impaciência, o orgulho, vaidade, calúnia, maledicência, a inveja. Enfim, tratam-se das doenças da alma, que mais dia ou menos dia muitas vezes se refletem nas doenças do corpo, caso não sejam extirpadas a tempo. Daí está sempre nas nossas mãos nós mudarmos de atitude. E estas doenças são tão ou mais alarmantes do que as do corpo. Porque é aí que está a causa. Outro motivo. Dificuldades no relacionamento familiar. E quais são os principais fatores que causam as dificuldades no relacionamento familiar? São a intolerância, a paciência, a agressividade, o orgulho, o egoísmo, muitas vezes acompanhados da inveja. A falta de respeito para com o outro está na base de todo o mal. Não nos aceitamos como somos e, sem perceber, culpamos os outros o tempo todo por essas dificuldades. E o pior é que muitas vezes também os agredimos em pensamento. Pensamento é matéria. Quantas vezes discutimos com alguém, principalmente os mais chegados, e continuamos essa discussão mentalmente. E vamos para a cama e é aquele pensamento de eu devia ter dito isto, mas não disse na altura. E continuamos. E vai. E o pensamento é matéria. Continua a funcionar. Que atrasa a nossa evolução e também os prejudica. Esse comportamento se reflete em nossas realizações materiais, que não se desenvolvem como seria de se esperar, de acordo com as nossas expectativas.
É preciso entender que a maior parte dos agrupamentos familiares são oficinas, onde nós transformamos todas as nossas dívidas espirituais, resgates do passado, em laços de amor e fraternidade. Portanto, é dos ambientes em que é mais difícil, porque muitas vezes são resgates profundos do passado. E nós, ao conhecermos a doutrina espírita, ao termos acesso a todo este conhecimento, não é fácil, mas já conseguimos, pelo menos às vezes, controlar-nos um bocadinho. Isso já é meio caminho andado. Outro motivo muito grande é a mediunidade em desequilíbrio. Algumas vezes a mediunidade em desalinho poderá ser a causa de muitas aflições. Desconhecer o que sejam as capacidades mediúnicas e o seu uso para o bem do próximo poderá ser a causa de perda da qualidade da vida pessoal e familiar. Entre as causas principais que fazem com que as pessoas se recusem a educar e desenvolver a mediunidade está o medo de desencarnados e também o receio de assumir-se responsabilidades. Quantos aparecem que são médios de efeitos físicos, que têm a mediunidade de psicofonia, mas depois, quando é para se comprometerem e trabalharem, vai-vos a ver, e de 40 passam para 2. Porque as pessoas querem, parece que é um estatuto ter mediunidade de psicofonia, principalmente, ou ver, mas depois, na hora de trabalhá-la, porque elas vêm por algum motivo, para ajudarmos o próximo, de se comprometerem, aí a coisa fica mais séria, já de repente toda a gente desaparece. Quem se encontra nesta condição e não procura colocar essa capacidade a serviço do próximo, passa a interagir no cotidiano com espíritos de todos os tipos. O médio descuidado para com essa percepção sofre influência de desencarnados e poderá ter a sua saúde física e psicológica comprometida. Ser médium é uma grande... Médium com este tipo de mediunidades é uma grande prova a passar. Porque tem que trabalhar muito. E muitas vezes não estamos preparados para isso ou não queremos. Então, muitas vezes é uma das causas que traz as pessoas aos centros espíritas. Esta é outra. Perda de entes queridos. O Espiritismo nos mostra de forma clara e sem dar margem a dúvidas que a morte não existe como desaparecimento. Apenas mudamos de endereço, saímos do plano físico para o espiritual, ou seja, desencarnamos. Há vida após a morte. O desencarne das pessoas às quais estamos ligados por laços de família ou de afeto é um tipo de situação para a qual a maioria das pessoas ainda não está realmente preparada. Muitas pessoas chegam à casa espírita conduzidas pela dor causada pelo desencarne do ente querido, esperançosas de estabelecer um contacto ou mesmo de receber uma mensagem daquele que partiu deste mundo. Francisco Cândido Xavier sempre dizia que na comunicação com o plano espiritual o telefone sempre toca de lá para cá. Porquê? Porque quando nós desencarnamos, dependendo das circunstâncias, nós passamos sempre por um período de perturbação. Então, esses espíritos precisam de tempo para se equilibrarem, para se adaptarem à nova realidade. E muitas vezes vêm e trazem. Chico fazia isso com as mães, que trazia tanto consolo às mães, e outras vezes ainda não estão em condições disso. E agora acho cada vez menos, mas antes era chegar e via-se perfeitamente pessoas que perdiam mães desesperadas, filhos que perdiam os seus entes queridos e porque queriam uma mensagem do lado de lá. Porquê? Porque há muitas pessoas que dizem que são espíritas e que dizem que falam que os nossos entes queridos já passaram. Lá está a desinformação e o engano, porque depois as pessoas chegam aqui e percebem que não é assim, que não, as coisas não são dessa maneira, têm uma maneira de ser, eles têm que ter tempo.
Eles têm que se... Passar por um desencarne é uma situação muito delicada. Muitas vezes não é nas melhores condições, precisam de ser tratados, precisam de ir para o pronto-socorro. Eles precisam de tempo e sempre que é a hora certa, muitas vezes eles se manifestam. Portanto, não adianta insistirmos em receber mensagens, porque depende de vários fatores e que, se formos estudar a doutrina espírita, nós vamos perceber muito isso. É comum que estas perdas afetem a nossa qualidade de vida, mas com a ajuda do tempo e o estudo da doutrina espírita, obteremos explicações para entendê-las e o necessário conforto espiritual. O exercício constante da fé em Deus, nos espíritos amigos, poderá nos fortalecer e nos ajudar a seguir em frente quando do desencarne de pessoas queridas, uma prova que existe todo o nosso empenho para ser superada. É muito difícil a partida do ente querido e muitas vezes desestabiliza. E se é difícil a doutrina espírita, eu não imagino sem ela. Porque é na doutrina espírita que nós vimos buscar consolo e força para conseguirmos seguir o caminho, para conseguirmos perceber que se aconteceu aquilo foi por algum motivo, que não há uma folha da árvore sem que seja vontade do nosso Pai, que podemos não perceber agora o motivo, mas haveremos de perceber mais tarde. E que é uma prova e que nós temos de tirar o melhor ensinamento disso. Mas é complicado, muito complicado. E temos a doutrina, que é a nossa base. A nossa fé, nestas situações, é o instrumento mais poderoso que nós temos para aguentar. Depois há outros que vêm pela curiosidade. Alguns chegam à casa espírita em busca de fenómenos mediúnicos de todos os tipos, como falámos há pouco. Desses que vêm em busca de espetáculo, muitos chegam, partem, porque recebem um tipo de conhecimento tão simples e renovador que os decepciona e incomoda. Ainda não estão preparados para mudar e renovar-se. Outros despertam para o entendimento das leis divinas e perseveram no estudo do Espiritismo. Depois temos aqueles que vêm pela necessidade de explicações. A cada dia mais pessoas aproximam-se do Espiritismo na tentativa de preencher um vazio interior, buscando respostas para questões existenciais. Não chegam por nenhum sofrimento marcante e, como a doutrina espírita é muito simples e lógica, dedicam-se ao seu estudo e prática, tornando-se rapidamente excelentes tarefeiras da casa espírita. Às vezes aquelas respostas de que é assim porque é assim não funcionam. E se é assim, eu quero saber porque é assim. E isso é o mais há de belo na doutrina espírita, é que há sempre um porquê, há sempre uma razão. E é só irmos pesquisar que está ali. Não há nenhuma resposta que fique por responder. Está tudo ali tão claro que lá está. E as pessoas vão perguntando, vão encontrando as respostas e vão acabando por ficar. E é um dos motivos que traz vários trabalhadores para as casas. A literatura espírita, claro. Porque, e lá está, por isso é que nós temos a nossa editora, porque é a melhor maneira de divulgar o espiritismo, sendo que, como ele diz aqui, o género mais difundido é o romance. Como nos dias de hoje são muitos os livros publicados, é necessário separar o joio do trigo. Muitos livros rotulados como espíritas, na verdade, não correspondem a essa designação. E já encontramos muitos que dizem livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver lá dentro e não tem nada a ver. Mas o romance, se calhar, é o género mais difundido porque é aquele que é o mais simples, traz muitos ensinamentos práticos do dia-a-dia e as pessoas assemelham-se, conseguem perceber semelhanças da sua vida e retirar ensinamentos. Eu adoro romances, dão ótimas palestras e parece que nós revemos naquelas situações e conseguimos perceber qual a melhor maneira de lidarmos com as dificuldades que nós temos na nossa vida. Como não podia deixar de ser, eu trouxe o Richard Simonetti,
no capítulo 24, que fala sobre o centro forte, em que ele diz: Senhor Fabrício, disse o frequentador da casa espírita, há várias semanas venho comparecendo às reuniões de assistência espiritual segundo as suas recomendações e até o momento não experimentei nenhuma melhora. Continuo com a enxaqueca de sempre, acompanhado de insuperável angústia e incômodos desajustes digestivos. Meu irmão, responde o dirigente, é assim mesmo. Como venho-lhe explicando, você está sob a ação do obsessor do passado. É preciso dar tempo ao tempo. Mas, Sr. Fabrício, reclama o frequentador, informaram-me que este é um centro forte. Mentores poderosos aqui trabalham. Poderiam resolver a minha situação rapidamente. Não apenas aqui, mas em qualquer agrupamento onde se procura observar a orientação espírita e as lições de Jesus, há benfeitores espirituais agindo em nosso benefício. Ocorre que a solução dos nossos problemas não depende tanto da ajuda do céu, é imperiosa a boa vontade dos interessados na terra. Não basta receber a ajuda dos espíritos, os benefícios do passe ou o conforto da mensagem espírita cristã. É preciso cultivar a oração, disciplinar as emoções, superar irritações e ressentimentos e, sobretudo, exercitar o bem. O esforço da caridade é recurso fundamental de libertação, sensibilizando os perseguidores espirituais e demovendo-os das suas intenções malévolas. Sim, sim, concorda o cavalheiro sem convencer-se, mas se o senhor há de convir que com as dificuldades que vem enfrentando é impossível seguir semelhante orientação. Realmente não é fácil, nem tanto em virtude do seu estado, mas muito mais porque semelhante tentativa exige uma mudança radical em nossas motivações, no empenho por superar o imediatismo terrestre para raciocinar em termos de vida terrena. Raros se dispõem a essa guinada existencial. Ele pergunta: quer dizer que não há outro caminho? Penso que não, concluiu Fabrício. Pelo menos não o conheço. O próprio Cristo referiu-se a ele quando falou sobre a porta estreita. Pois bem, informou o cavalheiro, seguirei a sua orientação. O cavalheiro, bem posto, despediu-se e partiu. Nunca mais voltou. Seguiu em frente à procura de um centro forte. E muitos veem um centro espírita um recurso de cura de males espirituais, cuja eficiência está subordinada à força dos mentores da casa. E quando esses males não são curados naquele momento e naquela hora, eles vão-se embora. Porque não é, lá está, o centro forte. E ao estudarmos a doutrina espírita, nós percebemos que a cura dos nossos males está nas nossas mãos e de mais ninguém. Muitas vezes eles ajudam, claro que ajudam. Ajudam-nos sempre que nós precisamos. Mas às vezes a ajuda não é da maneira que nós achamos que deveria ser, mas sim da maneira que nós precisamos. E temos, na Casa Espírita, o tratamento espiritual. Começamos com a palestra. A palestra é um dos momentos mais importantes na assistência que visa a cura de doenças do espírito. É o instante em que nos nutrimos, de facto, do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, que amplia o seu entendimento e facilita a sua prática. Devemos evitar conversas inoportunas enquanto aguardamos a palestra ou mesmo durante a sua apresentação. É muito importante chegarmos um pouco antes das palestras, não haver conversas dentro do salão de palestras. Porquê? Porque nós precisamos de nos sintonizar com o alto. Não adianta chegarmos aqui, conversarmos, não nos sintonizarmos com nós mesmos e com o alto, ouvir a palestra e ir embora. Serviu de nada. Zero. Porque lá está. É como entrar na câmara do passe. Se nós não nos sintonizamos, a ajuda não chega. E aqui é a mesma coisa. A partir do momento em que se entra, e lá está, temos o cartaz ali que diz o silêncio é uma prece. A partir do momento em que nós entramos nesta sala, nós precisamos de entrar em silêncio, sintonizar-nos connosco, sintonizarmos com o alto, para nos prepararmos para receber
o que vem da palestra, porque nós somos ajudados e quem está connosco está ajudado durante a própria palestra, não é só durante o passe. É durante esta terapia que começa no início que nós chegamos aqui até ao final. Isso é muito importante e muitas vezes nós não o cumprimos. Depois temos o atendimento, aqui ele diz entrevista, mas nós chamamos aqui atendimento fraterno. Que os amigos da espiritualidade, como se fossem médicos, precisam de nos ouvir, saber como nos sentimos e juntar informações para estudar a melhor forma de nos auxiliar. O entrevistador, amparado pelos mentores espirituais, orienta e encaminha o entrevistado para a assistência espiritual mais conveniente ao seu caso. Depois de um determinado período, o assistido retorna para uma nova avaliação. Isto da assistência espiritual não é preciso ser o tratamento que ocorre às sextas-feiras. Muitas vezes, a assistência espiritual é o estudo do Evangelho. É vir às palestras, é trabalhar. Quantas vezes e quantas pessoas chegam aqui em umas condições deploráveis e é através do trabalho que elas vão modificando e se vão fortalecendo. Imensas pessoas. E às vezes são situações que vemos como entrou e vemos como está, são mudanças drásticas. E não foi porque foi o atendimento só o tratamento, que às vezes precisam de ir aos tratamentos que fazemos à sexta-feira, mas foi porque trabalha, estuda e cada vez se aprofunda mais na doutrina espírita e lá está, começa a cultivar a reforma íntima. Eu vou acelerar um bocadinho, que o livro era imenso, mas pronto. O passe, que este também é importante trazermos, o socorro aos que sofrem por intermédio do passe é tão antigo quanto a humanidade. Para quem ainda desconhece que somos espíritos encarnados e que temos um corpo espiritual, a ação do passe parece sobrenatural. Há uma grande diferença entre qualquer tipo de aplicação de magnetismo e o passe do centro espírita. No passe espírita sentimos a presença e a ativa participação dos espíritos benfeitores. Acima de tudo, o passe é uma transfusão de energias psicofísicas. E eu vou passar à frente para a última parte, para terminarmos. Como não poderia deixar de ser, temos o estudo, temos as palestras e, acima de tudo, temos o trabalho. Nesta casa, então, trabalho é o que não falta, até porque é o lema do nosso mentor, trabalho, trabalho e mais trabalho. Quando pensamos que não podemos ter mais trabalho, ainda temos mais trabalho e conseguimos dar por ele. Basta, lá está, a boa vontade. E neste livro, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Batuíra, ele fala sobre o grupo espírita. E que ele nos diz: a embarcação prossegue. Outro símbolo não encontramos mais seguro para expressar a imagem do nosso trabalho em grupo, de vez que uma nave no mar permanece entre perigos constantes. Se não vara a tormenta, despenha-se no fundo. Se para, retarda a viagem. Se não se defende, é ameaçada pelos monstros marinhos. Se não usa orientação segura, se destina a perder rumo, arrastando as consequências. Sim, um grupo espírita a serviço de Cristo é uma embarcação assim, preciosa e batida sempre, iluminada e perseguida pelos elementos desencadeados da natureza quando o desequilíbrio sobrevém. É por isso que pedimos ao coração e ao ânimo dos nossos companheiros muita segurança na fé. Ainda que a marcha se faça vagarosa, sigamos com firmeza. A obra é daquele que nos designou para a viagem e o porto resplende, farto de luz e bênçãos, que as sugestões menos felizes não nos seduzam, nem queixas diante da tempestade, nem alegrias de ilusão nas ilhas, em que poeira dourada entretece fantasias. Trabalhar sempre, guardando união e confiança no cerne das nossas atividades. Nem sempre é o vento que derruba as naus que velejam corajosas. Muitas vezes é a ausência de bússola. E a bússola é a segurança de atitude para com os deveres a que fomos chamados. Haja o que houver,
Usemos a oração para reajustar brechas que surjam, seja a prece o nosso clima de apaziguamento interior, porque a prece dispõe a criatura a refletir a vida mais alta. Temos aqui um ponto de luz, uma bênção que nos foi dada. Temos aqui os instrumentos necessários para podermos trilhar o nosso caminho de uma maneira um pouco mais fácil. Está tudo aqui. Precisamos é de querer, porque o trabalho é nosso. E como ele diz, há muito trabalho. E manter um grupo espírita é muito difícil. Porquê? Porque o bem que se faz é muito. E isso muitas vezes não agrada a quem nos quer prejudicar. E nós temos que perseverar sempre. Porque é aqui que nós vamos conseguir vir buscar forças para ultrapassar todas as provas. Obrigada. Queridos companheiros, uma síntese do que se processa numa casa espírita. Apenas se deu algumas explicações de leve, mas realmente todo o conjunto, o envolvimento, os benefícios, o trabalho, ele é muito profundo e por vezes até difícil. Mas, como o nosso querido Batuíra disse, a oração permanente deve ser aquele compromisso de cada um de nós, e principalmente nos dias de hoje. Esta doutrina, ela é a explicação segura daquilo que o Cristo trouxe há 2000 anos, que nós somos os mesmos, mas hoje em corpos diferentes, que não entendíamos e que o tempo foi passando e, graças à misericórdia divina, fomos convidados de novo para que viéssemos com mais precisão, com mais conhecimento, com mais explicação, tudo aquilo que o Cristo trouxe naquela época para a humanidade. Porque, falando no passe, o Cristo já o fazia. A palestra é uma terapia, uma evangelho-terapia que nos beneficia em todos os aspectos. Mas vamos terminando e queríamos dizer para vocês que na próxima quinta-feira estará aqui a nossa oradora Samira, que já esteve aqui na nossa casa, já fez seminário, e ela vai vir para as jornadas e veio um pouco antes e nós aproveitamos que ela viesse à nossa casa e que nos brindasse com uma palestra que ela muito bem sabe trazer para nós. Além de mais, são os nossos irmãos do outro lado do Atlântico que convivem e vivem a doutrina com mais facilidade e que sempre trazem para nós algo para nós entender.